Uma vez um filho, um jovem, saiu de casa acreditando que a distância, que a ausência dos pais, que a ausência de autoridade, que ouvir o próprio coração era a liberdade, que seguir os seus próprios caminhos ia levar ele para frente. Ele estava errado. Por quê? Porque o pecado sempre promete mais do que pode entregar. Às vezes eu não preciso sair de casa, ser rebelde, para estar longe de Deus. Eu posso estar dentro de casa indo na igreja, mas eu posso estar distante de Deus. Porque o pecado que habita em nós oferece prazer momentâneo, mas produz vazio, culpa e escravidão. Voltando para a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, no fim da estrada, antes de cair em si, aquele filho, aquele jovem estava faminto, quebrado, humilhado, sozinho, sujo e descalço. Ele não tinha mais forças para ficar na casa dele, para enfrentar a vida, mas teve para fugir. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente não enfrenta situações. Essa é a condição natural do nosso coração caído. A gente não enfrenta, a gente foge. A gente foge de Deus por natureza. A gente foge por quê? Porque a gente muitas vezes a gente não sabe, ou a gente acredita que viver sem Ele é melhor para nós. A gente foge porque a gente acredita que a nossa vontade é mais confiável do que a palavra de Deus. E a verdade de Deus tem força que a nossa vontade não tem. Quando a gente para pensar nisso, que a verdade de Deus tem a força que a nossa vontade não tem, mas a gente para de dar murro em ponta de faca e tentar viver da própria maneira, a própria maneira, né? Porque a fuga sempre nos leva para longe da vida. O pecado, o que a gente gosta de fazer, não suja apenas as mãos, ele contamina a alma, nos contamina por inteiro, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Aí não tem por que não nos ouvir, né? Ele rouba a paz, o pecado endurece o coração, transforma o homem em alguém cansado de si mesmo. Eu tive raiva de mim muitas vezes. A gente tem raiva de nós mesmos. Porque a gente não consegue fazer o que é certo e o que faz bem, mas o mal que a gente não quer, a gente faz com abundância, né? Paulo já fala isso lá em Romanos 7:19. É um peso insuportável que a gente tenta carregar. A culpa, os vícios, os traumas e as quedas. E por que a gente tem que tentar levar isso sozinho? Por que a gente não joga sobre aos pés de Cristo? Por que a gente não entrega? Porque a gente sempre tenta se esconder. Sempre tenta e continua andando sujo e descalço. O ser humano tenta esconder sua vergonha atrás do seu orgulho, da autossuficiência ou de distrações. Continua no vazio. Jesus ele fala lá em João 15, ó, sem mim vocês nada vão conseguir fazer. Sem mim, sem Cristo nós não conseguimos fazer nada. O homem não possui força espiritual suficiente para se salvar. O meu intelecto não pode me salvar. O que eu já estudei não pode me salvar. O que eu sei fazer profissionalmente não pode me salvar. O dinheiro que eu tenho não pode me salvar. Eu não consigo produzir verdadeira transformação apenas com força de vontade. O pecador, eu, você, precisamos da graça soberana de Deus na nossa vida. No story desse vídeo, né, no Instagram, eu falei que a gente ia falar sobre a graça de Deus que é melhor do que a vida. É a graça que nos alcança, que nos transporta do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. É a graça que levanta do pó o desvalido. É exatamente isso que o Evangelho, que a palavra revela. Voltando, quando o filho pródigo decidiu voltar, caindo em si, ele não encontrou um pai armado com condenação, né? Com reticências, mas um pai correndo em sua direção. É a graça, é Deus nos recebendo em Jesus Cristo. O pai o abraça antes mesmo de ouvir toda a confissão dele. A graça de Deus é assim, surpreendente, imerecida e restauradora. Por isso que é graça, é um favor imerecido. Deus dá aquilo que eu não mereço. O Senhor não apenas tolera o pecador arrependido, Ele o recebe, limpa a sua sujeira e restaura a dignidade desse pecador, desse homem.
No Salmo 40, melhor dizendo, o salmista fala assim, ó, esperei com confiança, com paciência pelo Senhor. E ele veio até mim, me tirou de um poço de perdição, no tremedal de lama, me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus não abandona seus filhos na lama. Ele desce até o lugar da nossa vergonha para nos levantar, para nos redimir, todo aquele que se rende a Cristo. Por isso, quando tem uma letra que fala assim, ó, ele me lava no abraço quando estou sujo e descalço, retrata, ainda que poeticamente, a beleza da redenção de Cristo. Ele me lava no abraço quando estou sujo e descalço. Ele me lavou, ele me purificou, ele me recebeu. Isaías vai dizer assim, que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, né, vermelho, negro, eles se tornarão brancos como a neve. O sangue de Cristo purifica completamente o pecador. Completamente. Não fica nenhuma mancha. Ele purifica, ele lava, é eficaz. O sacrifício de Cristo foi eficaz. Não existe sujeira profunda demais para a graça de Deus. Nenhum pecado é demais para a graça de Deus. A restauração de Cristo não é superficial, né? Deus não apenas melhora os nossos comportamentos. Ele muda o reino dentro de mim. Então ele muda tudo. Olha como é forte isso. Ele não apenas melhora o meu comportamento, ele muda reinos. Então, como a Bíblia fala, eu saí do reino das trevas e estou no reino da luz. Então, o que eu falo, o que eu faço, reflete a luz, porque eu sou luz do mundo. Assim resplandeça a luz de Cristo em vós, para que os outros vejam as vossas boas obras. Nós somos libertos do império das trevas, transportados para o Filho do amor dele, do Filho do amado. Então o Evangelho muda a nossa posição diante de Deus, muda a nossa identidade, muda a nossa direção, muda o nosso reino. Quem que é o nosso rei agora? Quem que é o meu rei? Isso tem aplicações práticas e profundas, muito práticas, aliás. O homem, quando ele está preso em vícios, encontra em Cristo não apenas perdão, mas poder para lutar diariamente contra o pecado, todo dia, por pior que tenha sido o meu dia. Se eu pequei, se eu errei, eu encontro perdão e força para amanhã levantar e caminhar de novo. A pessoa consumida pela culpa aprende que a sua identidade não está mais nos fracassos do passado, mas na justiça perfeita de Deus. O meu passado passou. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus Cristo. Quem vivia tentando provar valor aos outros, descobre que na casa do Pai já é amado pela graça. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Jesus Cristo já fez tudo por mim, já pagou, está pago na cruz. Quem corria sem direção encontra descanso, né? Aquela frase, quem não sabe para quem está indo, para onde está indo, qualquer lugar sabe. Não, qualquer lugar serve, a gente já sabe para onde a gente está indo. Isso não significa perfeição, mas consciência limpa diante de Deus por causa de Cristo. Não significa que eu estou perfeito, mas que eu estou buscando a santificação, a perfeição. O cristão continua lutando contra o pecado diariamente. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz dia a dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas eu não carrego sozinho a culpa, porque Jesus Cristo carregou para mim a condenação na cruz. O Evangelho transforma pessoas sujas e descalças em filhos reconciliados. Toda verdadeira restauração começa quando o pecador para de fugir, reconhece que não consegue sozinho e volta para casa pela fé em Jesus Cristo. Quando eu estava sujo e descalço, Deus me trouxe de volta. Quando eu parei de fugir, reconheci que eu não consegui mais sozinho. Voltei para casa. Que Deus abençoe você nessa semana. Se você ainda anda sujo e descalço, venha para Jesus Cristo, que é o único capaz de te lavar e de purificar a sua vida. Deus abençoe você. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.